E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim aqui para falar com vocês o passo a passo de como planejar o seu primeiro ensaio. Você aí que está começando na fotografia, que está querendo entender isso melhor, que está querendo realmente fazer ali o seu primeiro portfólio. Como eu planejo isso? Como eu faço isso, Everton? Eu vou explicar para você, passo a passo de como você planejar o seu primeiro ensaio, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que ter, né, nesse passo a passo é quem fotografar, né? Se você está começando, você precisa de uma cobaia, sabe aquele parente, né? Aquela prima ou aquele tio e a tia com a família toda. Então você precisa de alguém para fotografar. Se você ainda não fechou nenhum, né? Se você ainda não fechou nenhum cliente. Se você fechou algum cliente, né? Tranquilo, né? Só pular, a gente só vai ali pro passo 2. Então, assim, uma dica que eu dou para vocês que quer ali fazer o primeiro ensaio, né? É realmente começar por aí. Começar com uma prima, fotografar a irmã, os irmãos, os pais, o tio, ir naquela festinha infantil lá para fotografar, para vocês, né, adquirirem experiência aí. Então, é uma dica que eu dou para vocês, tá? Sobre esse primeiro ensaio. Então vamos lá. Foi lá, combinou. Vamos supor que você combinou aí com a prima, né, de fotografar, você vai fazer o book de 15 anos dela. Vamos seguir nessa linguagem aí, nesse nicho aí que seria fotografia feminina, beleza? Aí, qual que é a primeira coisa que você tem que começar a se organizar? Primeiro, né, os seus equipamentos, né? Então você tem que ali organizar seus equipamentos, ver se as baterias estão carregadas, ver se está tudo certinho, se a câmera está funcionando, né? Por quê? Porque se você for para algum lugar distante da sua cidade, não dá para esquecer, né? Não dá para esquecer porque depois não dá para voltar. Então, assim, nessa linha de planejamento, né, uma grande dica é: confira seus equipamentos, verifique se suas baterias estão carregadas, tá? Já aconteceu comigo, cara. Já aconteceu comigo. Eu fui uma vez fotografar. Aconteceu dois casos. Eu fui fotografar longe daqui da minha cidade, que é Cianorte, aqui no interior do Paraná. Eu fui fotografar em Mauá da Serra, que fica lá perto fica ali na Serra do Cadeado, ali perto, na descida ali pra Curitiba. E é longe, né? Não dá pra você voltar e buscar nada. E chegando lá, fui fazer a imagem de drone do casal, que as baterias estavam descarregadas, né? Eu jurava que as baterias estavam carregadas do drone, mas não tava. Então, realmente, passei por esse constrangimento, porque eu tinha prometido as imagens de drone pro casal. Eu acabei fazendo porque você consegue fazer as imagens ali em baixa resolução. Então, quando eu verifiquei as baterias, ainda deu para fazer um pouquinho, mas não no que eu tinha prometido pro casal, entendeu? Então, realmente, ficamos a desejar naquele quesito. Isso porque eu não conferi, eu imaginei que as baterias estavam carregadas, mas não conferi se realmente elas estavam carregadas, entendeu? Então, uma grande dica é: confira todos os seus equipamentos, confira também, antes de você estar levando seus equipamentos também, confira o contrato que você fechou ou que você combinou com o casal, né? Ou com a prima, né? Ou com o cliente do ensaio feminino que você vai fazer. Se tem drone, se tem outro tipo, se tem filmagem, né? Para você realmente seguir ali o contrato de uma forma de cumprir aquilo que você prometeu. Uma outra vez também, eu fui fotografar em Porto Rico, que é uma região do Rio Paraná, e chegando lá, eu fui olhar cadê os meus cases de cartão de memória. Subiu aquele frio na espinha, até aqui mais ou menos. Só que eu lembrei que no lugarzinho ali da bolsa, eu deixo um casezinho separado com cartões um pouquinho mais antigos de reserva. Porque cartão de memória, né, o cartão de memória é algo que você tem que ir trocando sempre, tá? Fica a dica aí também. Então eu lembrei que eu tava com um casezinho que tinha ali uns 3, 4 cartões de memória reserva que eu deixava dentro da câmera. E acabou me salvando, né? E tudo isso porque também não conferi corretamente os equipamentos que eu tava levando. Então, assim, realmente eu aconselho a vocês olharem, a vocês verificarem uma ou duas vezes para fotografar fora da sua cidade. Beleza? Show! A gente vai agora para o passo 3, que é: qual o horário de se fotografar? Quanto tempo deve durar esse ensaio? Dia de semana ou final de semana?
né? Vamos lá, então, vamos por partes aí. Porque todo esse é um planejamento que você tem que ter com o seu cliente também. Então, assim, qual o melhor horário para se fotografar? Quem acompanhou a minha primeira aula lá, 3 pilares para a construção de uma grande fotografia, já viu um pouquinho, né, qual realmente é o melhor horário para se fotografar. Aqui na minha região, o melhor horário que eu moro aqui no noroeste do Paraná, Cianorte, né, que fica aqui a 70 km de Maringá. Então, aqui o melhor horário aqui pra gente, como a gente tem uma luz bem difusa, no verão, né, a partir ali de setembro, eu começo a fotografar ali a partir das 15h30 e vou até o pôr do sol. Quando é inverno, eu começo a fotografar também mais ou menos no mesmo horário, né, porque escurece mais cedo. Tá? Então, normalmente meus ensaios duram aí entre 2 horas e 2 horas e meia. Quanto tempo deve durar o seu ensaio? Para que não seja cansativo, mesmo que vocês forem para fora da cidade, eu sempre aconselho aos meus alunos, né, a todo mundo que me pede opinião, a que não passe de 2 horas a 2 horas e meia de ensaio, né? Por que, Everton? Porque parece que não, né? Quando as pessoas veem o resultado na fotografia, pensa que é tudo flores, né? Mas não é. É cansativo, tá? É cansativo. Mesmo que você for próximo da sua cidade aqui, ou se você for realmente pro litoral, ou fazer uma viagem maior. É cansativo. Então, assim, qual é o meu entendimento? Qual é a dica que eu dou para vocês? Eu prefiro fazer 2 horas e meia de fotografias ali intensas, que eu sei que o cliente vai estar para mim como eu estou para eles nesse momento. Então, assim, eles realmente vão estar dispostos nesse tempo de 2 horas, 2 horas e meia. Passando disso, já começa a ficar cansativo. Querendo ou não, acaba aqui ficando um pouco do mesmo, né? Então, para mim, a quantidade de tempo ideal de fotografia é 2 horas e meia. Essa é a grande dica que eu dou aí para vocês. Aconselho a não passar desse horário, a já conversar certinho com o casal, né? E realmente, por isso, esse passo a passo aqui do seu planejamento para o ensaio, tá? Então, tudo certinho, o casal já vai saber que é 2 horas, 2 horas e meia, você não vai ter imprevistos ali, vai dar tudo certo, eles vão entender. E é claro que é bom você também sempre ter bons argumentos, né, para dialogar com o casal, para eles entenderem que aquilo realmente vai ser o melhor para eles. Tá show? E aí, Everton, como você faz seus ensaios? Dia de semana, final de semana, eu acredito que vai realmente variar bastante, né, de acordo com o que você está vivendo hoje. Por exemplo, se você tem um emprego fixo e trabalha no meio de semana, então, né, necessariamente seus ensaios terão que ser de final de semana. Agora, se você já tem a disponibilidade de se fotografar no meio de semana, eu aconselho a se fotografar no meio de semana, tá? Então, a realmente já planejar isso com o casal com antecedência, para eles se programarem também no trabalho, né, para pedir a dispensa ali que eles precisam pro dia do ensaio. Everton, por que a melhor opção é no meio de semana? Para quem fotografa evento, aos finais de semana, aos sábados, né, são os eventos. Então realmente não dá para se marcar ensaios no final de semana para quem trabalha com evento. Para quem já tem ali às vezes um ritmo maior de ensaio. E também final de semana, né, galera? Final de semana é dia de passar com a família, é dia de passar com a filha, é dia de almoçar com a mãe, com o pai, é dia de visitar os avós. Então, realmente, o final de semana, principalmente o domingo, é dia de se descansar. Então, assim, a grande dica que eu dou para vocês é, se vocês têm a oportunidade de fechar os ensaios ao meio de semana, fechem, porque vocês não vão se arrepender, vocês vão acabar tendo ali um final de semana livre para você passar com a família, porque quando você começar a fotografar com mais intensidade, você vai sentir falta, né? Uma dica começa a educar os seus clientes agora para fazer os ensaios nos finais de semana. Eu, particularmente, não faço ensaio final de semana, né? Quem são meus clientes já sabem, quando entra em contato comigo, pré-wedding, ensaio de gestante, festa infantil, 15 anos, não importa, é meio de semana. Por isso também que é sempre bom, né? Eu sempre aconselho vocês a fecharem, né, com antecedência, com no mínimo aí 15, 20 dias de antecedência o ensaio, para vocês terem esse tempo hábil aí, se for meio de semana, os clientes de vocês conseguirem ali a dispensa do trabalho, enfim. Beleza? Então vamos lá. Qual o melhor horário, Everton? A partir ali das 3h30, 4 horas para se fotografar. Quanto tempo deve durar o meu ensaio, Everton? Eu aconselho a não passar de 2 horas e meia. Tá ali realmente estourando, tá? Não aconselho mesmo vocês a passarem desse tempo de horário, tá? Ali no planejamento de vocês. E dia de semana ou final de semana? Eu aconselho
meio de semana. Mas se você ainda está trabalhando, né, necessariamente você vai ter que fazer os trabalhos aí no final de semana. Fechou? Agora vamos falar de locação, né? Locação é aquele local que você vai planejar com o seu cliente aonde vocês irão fazer as fotos, né? Então, esse local, Everton, como que eu faço? Eu escolho, o meu cliente escolhe. Então, eu vou falar para vocês como eu faço aqui e como realmente dá muito certo em questão de locação. Realmente funciona assim. A dica que eu vou dar para vocês é se portar da seguinte forma: é vocês conversarem com o seu cliente e vocês pedirem para eles o que eles imaginam, o que eles pensam. Porque assim, quem está planejando fazer um ensaio já está com alguma coisa em mente, né? Então, às vezes a minha cliente fala assim: Everton, eu queria montanha, Everton, eu queria verde, queria árvore, eu queria praia, litoral, eu queria rio, né, prainha. Eu começo, né, a dar algumas indicações para ela. Mas vocês perceberam que quem está escolhendo é ela, não sou eu? Entendeu? Porque eu tô pedindo referências para ela do que ela gostaria. Porque assim, se ela já veio atrás do seu trabalho, né? No caso de você já ter fechado alguma cliente, ela já tá acompanhando você e sabe o estilo de trabalho e aonde você vai estar fotografando. Então ela já vem com essas ideias, né? Mas assim, a cliente sempre escolhe o local, entendeu? Mas você tem que ter uma influência nisso também, né? Para realmente fechar isso com ela, tá? Porque você pode dar as opções sim, mas com base no que ela gostaria, tá? Então eu sempre costumo fazer isso com os meus clientes. Eu pergunto ali então, né? Uma dica é: pergunte para ela o que ela gostaria, se ela já viu alguma coisa, se ela já viu algum lugar, e aí, né, elas me mandam, ou eles falam para mim. Aí eu indico algumas locações parecido com aquilo, né, que ela me falou, que ela me propôs, né? Tá aí, né? Quem escolhe o local é ela, né? Mas de uma certa forma influenciado por mim. Beleza? O bom disso é que você começa a ir para lugares realmente fantásticos a fotografar. Quando você consegue realmente em conjunto com o seu cliente apresentar algo para ela e fazer ela imaginar que aquilo vai ser algo grande, que aquilo vai ser algo totalmente diferente, você começa a ir para lugares diferentes fotografar, né? Então, eu já fui para Florianópolis fotografar, né? Imagina você ir fotografar em Floripa, tudo pago e ainda sendo pago para fotografar, né? E sempre que a gente vai nesses ensaios assim, nesses ensaios externos para fora, sempre sobra um diazinho ali, o meu período para você passear e descansar. Então, assim, ou seja, quando você começa a fazer isso da forma certa, quando você começa a realmente a transparecer para sua cliente que se ela for naquele local vai ser algo grandioso, vai ser algo lindo, tá? Mas você tem que fazer acontecer também. Acaba acontecendo que você começa a ir para lugares legais fotografar, você começa a sair do seu ambiente ali, né, daquela sua região. Então eu já fui fotografar em Floripa, né, com as despesas tudo paga e ainda recebendo para estar lá. Tive 2 dias de folga para curtir tudo aquele lugar que eu nunca tinha ido. Fui fotografar já em Natal, tudo pago, fomos de avião, tudo pago, estadia, alimentação e ainda ganhando para estar lá fotografando. Já fui fotografar na Europa, fotografei em Dublin, em Paris, em Londres, tudo isso através da fotografia. E vocês não imaginam o prazer que isso dá, o prazer que isso traz para você como realização profissional, de você realmente começar a entender que o seu trabalho realmente está aparecendo para as pessoas e mais que isso, que o seu trabalho também está com valor muito maior para as pessoas do que tinham antes. Quando você começa a perceber isso, quando você começa a realmente a fazer trabalhos que encantam, fazer trabalhos que realmente trazem um sentimento, que realmente trazem toda aquela grandiosidade para os seus clientes, aí você começa a se destacar e você começa realmente a ir para fora da cidade, a ir para outro país e realmente começa a curtir mais esse momento. Não que não seja cansativo, é cansativo, só que é muito mais prazeroso. Então realmente realmente assim, o que eu trago disso tudo para você, qual que é a minha dica para você conseguir realmente ir para lugares diferentes
se fotografar. Tentar passar para o seu cliente que se for em tal lugar, eu quero que você construa essa imagem para eles. Eu quero que vocês façam eles imaginar, né? Tipo, fala assim, olha, imagina você aqui, imagina você de noiva aqui nesse lugar. Pesquisem, peguem fotos da internet, mostre para elas referência, porque ela precisa imaginar estar lá para ser algo concreto, para realmente ser algo concreto e você realizar esses ensaios fantásticos fora da sua região. Fechou? Então nós vimos o quê? Que primeiro você tem que conseguir quem fotografar, né? Depois você tem que alinhar ali seus equipamentos, conferir se está tudo certinho, se está tudo ali dentro daquilo que você combinou com o casal, que você vai levar, já viu se suas baterias estão carregadas, já viu se as lentes estão ali, se os cartões de memória estão ali, beleza? Fechou? E já vimos também qual o melhor horário você tem que fotografar, quanto tempo deve durar o seu ensaio, né? E se você ali vai ter a disponibilidade de fotografar no meio de semana ou final de semana, né? Já passei todas as dicas para você. E também locação, né? Eu escolho o cliente para onde ir. Já vimos todos esses passos, né? Seguindo esse roteiro, seguindo essas dicas, né? Qual é a próxima dica agora? Os looks, né? Como escolher os looks, como falar isso com sua cliente, como realmente fazer elas entenderem que realmente não dá para usar certos tipos de looks em determinados ensaios, né? O que levar, qual a paleta de cores, harmonização com o ambiente, contraste, muita coisa, né? Mas eu vou explicar para vocês e vou dar várias dicas aqui, tá, de como vocês fazem isso. Nos ensaios, né, eu aconselho a vocês não passarem de 3 looks. Mas o grande detalhe não fala para sua cliente levar 3 looks casadinhos ali. Tá? Fala para ela levar várias opções. Por quê? Chegando lá, eu sei que é perigoso falar isso pra mulher, né? É perigoso colocar o guarda-roupa no carro, amarrar em cima e levar, né? Já aconteceu, tá? Guarda-roupa não, mas umas 2 malas já. Então assim, por quê? Porque chegando lá, você vai olhar tudo aquilo que ela trouxe e você vai harmonizar as cores que ela trouxe com a ambientação que você vai estar fotografando. Uma grande dica também é pedir para não pros seus clientes não levarem nada com estampa localizada, igual mais ou menos essa aqui ainda é mais tranquila. Não levar nada com estampa localizada. Por quê? Porque chama muito atenção. Imagina se você vai fazer um ensaio de casal, né? E o cara ali tá com uma camisa toda aqui estampada e a noiva, né? Ou o casal de namorado e a menina ali tá com um vestido clean, todo branquinho. Para onde vai o seu olhar? Para ele. E não é a intenção. É a harmonização. Então, na hora que você olhar para fotografia, você tem que enxergar o casal e não só uma pessoa. Entendem? Então, essa é a grande dica. Roupas sempre ser roupas cleans, ser roupas com paletas de cores, tanto claras quanto mais intensas. Porque, por exemplo, assim, por que é legal ela levar um laranjado, por exemplo? Porque vai chegar no ensaio, você vai estar com o ambiente verde. Olha só o contraste, cara. Que show que seria um contraste com o verde, né? E o laranjado. São cores complementares. Então realmente vai ficar muito legal. E se você conseguir colocar o noivo ou o namorado ou a pessoa que estiver junto ali fazendo um tom sobre tom, vai ficar muito melhor ainda, né? Por exemplo, ela tá com um laranjado e ele vai estar com um laranjado mais clarinho, ou vai estar com um off-white, entendeu? Então assim, por isso a ideia de sempre levar várias opções, tá? Várias opções para que na hora que você chegue lá, você consegue realmente harmonizar isso com cada ambientação que você for fotografar da sua locação. A gente sempre faz assim, chegando lá, eu abro o porta-malas do meu cliente e eu falo, ó, a gente vai fotografar aqui nesse verde, então vamos colocar esse off-white aqui, nossa, esse vermelho aqui vai ser top a gente contrastar. Então, pense nisso também. Sempre que você for fotografar, tem que ter contraste. O seu fundo, a cor do seu fundo tem que ser diferente do seu assunto fotografado. Não adianta você colocar o casal de verde se o seu fundo é verde, entenderam? Não adianta você colocar o seu casal de branco se você está fotografando no fundo que vai estourar. Então você sempre tem que pensar nisso na hora da harmonização das cores dos looks. Então tem que ter contraste com o ambiente. E calçados, Everton? Quais dicas eu dou para os meus clientes? Uma coisa que vocês têm que pensar. Normalmente vocês vão fotografar externo. Então, salto quase impossível de se usar. Vai afundar na grama.
Se vocês forem para a terra, vai afundar na terra. Então, assim, o que eu sempre falo para meus clientes e a dica que eu dou para vocês passarem para seus clientes é: usem sapatos confortáveis. Por quê? Porque eles vão passar ali 2 horas e meia fotografando. Já imagina alguma coisa incomodando eles? Ainda mais um sapato apertado ou um salto que está incomodando? O salto não vai combinar com o ambiente externo, né? Aí já tá. Então eu sempre falo assim, ó: levem calçados rasteirinha, o noivo ou o marido, enfim, vá com sapatos confortáveis, tênis. Uma questão também é que no meu estilo de fotografia não aparece muito pé, então até que pra mim isso é fácil. Então eu falo pra eles assim, ó: vão com sapatos confortáveis, realmente, porque a gente não pode ter nada incomodando eles nesse período do ensaio, tá? Então realmente minha dica fica aí: calçados confortáveis para realmente não incomodar, beleza? Galera, e também sobre acessórios. Uma dica que eu dou para vocês é controlar o uso do acessório. Por exemplo, vou fazer um ensaio de gestante. Aí tem o sapatinho, tem a roupinha, tem o balão, tem o nome. Então, assim, podem levar? Claro, devem levar. A grande dica que eu dou para vocês é o seguinte: você tem que controlar o uso desses acessórios. Não dá para colocar tudo numa cena só, né? Colocar o balão junto com o nome aqui, o pai segurando a roupinha, o sapatinho. Não dá. Então, assim, se for usar o balão, usem só o balão. Se for usar o sapatinho, usem só o sapatinho ali, né, da gestante. Se for usar o nome, usem só o nome. Não juntem tudo isso, porque senão acaba ficando uma fotografia carregada com muita informação, tá? Então, assim, a grande dica é: você tem que controlar o uso dos acessórios, mas você não deve impedir ela de levar nada. Pode deixar, eu sempre falo para os clientes: ô Everton, as clientes sempre me perguntam na verdade: ô Everton, posso levar um sapatinho? Pode. Ô Everton, posso levar ultrassom? Pode. Pode. Deslocamento, Everton, fechei o ensaio com a minha cliente e ela quer ir, vamos colocar um exemplo aqui, tá? E ela quer ir pro litoral, vamos dizer, pro litoral aqui paranaense. Ela quer ir pra Ilha do Mel, né? A Ilha do Mel aqui, que fica aqui no litoral do Paraná, em Pontal do Sul. Como que funciona, Everton? Como eu vou? Eu vou com o meu carro, eu cobro por quilômetro, eu cobro só o combustível, ou vou junto com o cliente no mesmo carro? Como que eu faço? Tá? Então eu vou dar as dicas para vocês também, né, de como realmente conversarem isso junto com o seu cliente. Apesar da hora que você fechou o ensaio com o casal, né, e você ali conversou, tal, olha, Ilha do Mel vai ser show fotografar, vamos. O casal falou: vamos. Todas as despesas, tá? Inclusive se você for com o seu carro ou não, são por conta do casal ou do cliente que está contratando você. Ele contratou você para fotografar eles, não para fazer a viagem junto. A não ser que dentro do seu pacote você já fechou um valor e falou assim: olha, esse valor aqui eu vou por minha conta ali, tá? Das despesas vai ser por mim. Mas eu não aconselho vocês fazerem isso. Por quê? Você vai receber essa grana já do ensaio e quando chegar o dia do ensaio, pode ser que você já gastou ela. Então você vai ter uma despesa, às vezes ali, que não seria necessário no momento. A grande dica é: vá junto com o casal. Se você tiver a oportunidade de ir junto com o casal no mesmo carro, você pode até falar assim para eles: ó, cara, vamos junto, vamos no mesmo carro, porque a gente economiza despesa, fica bom para você também, porque você acaba evitando também o desgaste do seu carro, pedágio, o cansaço da viagem de você mesmo dirigindo e chegando lá ainda tem que fotografar, né? Quando você vai com o cliente, normalmente é o cliente que vai dirigindo, então você já vai descansando no caminho, tá? Então, assim, a minha grande dica é: realmente convença o seu cliente a ir junto com ele no mesmo carro, se possível, tá? Mas também tem os momentos que não vai ser possível. Por exemplo, eu vou fazer uma viagem agora para Urubici, né? Lá em Santa Catarina, para fotografar um pré-wedding agora em agosto. Só que a gente vai numa equipe grande. E o detalhe, né? Depois do ensaio, o casal ainda vai ficar lá, entendeu? Então, realmente, aí não tem como eu ir com eles, porque depois eu não consigo voltar. E também é porque a equipe é muito grande, não caberia todos em um carro só. Porque, por exemplo, nesse ensaio vai eu e a minha esposa como fotógrafo, vai o maquiador dela e vai mais o filmmaker. Então, não caberia todo mundo no mesmo carro. Então, realmente, vai existir exceções que você vai ter que deslocar com o seu carro. Mas, isso já tem que estar tudo planejado. Todas as despesas vão ser pagas por eles. E eu vou cobrar por quilometragem, porque eu tenho desgaste do meu carro, porque é uma viagem muito longa, tá? Não é uma viagem ali de 200 km ida e volta, não. É uma viagem ali
de 700, 800 quilômetros. Então eu vou rodar ali praticamente quase 2.000 quilômetros com o meu carro, né, entre ida e volta. Então o meu carro vai ter um desgaste muito grande. Então é por isso que eu não vou cobrar deles só o combustível, tá? Eu vou cobrar deles a quilometragem, porque eu tô tendo o custo do meu carro. Beleza, isso é realmente ali se você já tá conseguindo seus clientes, viajando, indo para fora. Mas no caso assim, mas Everton, e eu que tô começando a fazer agora, no ramo de fotografia e quero ir para um lugar diferente, né? Qual dica você daria para mim? Para realmente eu conseguir ir fazer meu primeiro trabalho fora da cidade? A minha dica é sentar e analisar a situação. Por quê? Às vezes você pode dividir os custos com o casal. Se é a sua primeira viagem, e se você está querendo isso como portfólio. Por quê? Porque o que você vai estar investindo junto não vai ser gasto, vai ser investimento em portfólio. Porque aí você vai ter trabalhos fora para mostrar para os clientes, né? E assim conseguir mais clientes que vão realmente fazer os seus ensaios fora da sua região, tá? Então, quando eu comecei também, quando eu fui fazer o meu primeiro ensaio fora, né, eu ajudei ali na despesa do deslocamento, tá? Não hospedagem e alimentação, mas eu ajudei. Por quê? Porque também era minha intenção ter esse portfólio. Então eu investi uma parte do meu curso do ensaio para mim ter esse retorno e ter esse portfólio, né, de realmente estar fotografando e também passar a sua imagem, né, que você estar fora fotografando traz também mais autoridade para você e traz também mais valor ao seu trabalho, né? Porque a pessoa vai ver, nossa, o tal que começou agora, já está fotografando lá na Ilha do Mel, né? Ele já tá pegando os trabalhos legais. Então realmente tem essa opção, tá? Tem essa opção. Então, né? Foram as duas dicas, os dois grandes detalhes aí para vocês realmente entenderem, tá? Se você está começando agora, se você quer ir para um lugar diferente, né? E o casal ali se vai ou não vai por causa de custo. Eu acho sim interessante, tá? Você ajudar e ter esse investimento, tá, galera? Mas esse é nenhum, tá? Nenhum ou dois no máximo. Não é para vocês fazerem todos assim. Então, no primeiro ou no segundo ali, você ajuda também, você investe nessa viagem para você ter um portfólio diferente, tá? E para você que já tá ali no trabalho, já tá fechando seus ensaios, tá? A dica é, vá sempre junto com o casal. E todas as despesas sempre são por conta do casal, porque eles estão te contratando para fotografar, tá? Eu não coloco nenhum custo extra dentro do meu pacote quando eu viajo para fora, porque eu já estou cobrando o meu valor de trabalho, de serviço, e todo o restante vai ser eles que vão pagar: deslocamento, alimentação e hospedagem, beleza? Pessoal, e para esse ensaio? Vou sozinho? Levo alguém para me ajudar? Consigo fazer isso sozinho? Consegue, tá? Você consegue sim fazer esse ensaio sozinho, fotografar esse ensaio sozinho, tá? O que acontece hoje? Quem começa sempre tá levando a namorada, ou a esposa tá levando o marido, ou a namorada tá levando o namorado, sempre para ajudar ali na questão de fazer o conteúdo ali para as redes sociais, né? E de auxiliar ali em alguma coisa que precisa ali ajudar a carregar, enfim. Se você conseguir levar alguém, se tiver disponibilidade ali de alguém, eu aconselho a vocês levarem, tá? Mas fica bem claro que você consegue fazer sozinho, tá? Um ensaio feminino. Evento eu já não aconselho você ir sozinho, mesmo que for uma festa infantil, tá bom? Realmente você consegue fotografar sozinho, tá? Isso aí é tranquilo, tá? Mas se você tiver a namorada ali que tá sem fazer nada, né? Não, elas nunca estão, eu sempre tô fazendo alguma coisa. Mas se por acaso elas estiverem sem fazer nada, carrega ela junto, tá? Carrega ela junto, fala para ela fazer os stories para você, fala para ela fazer um material ali complementar para você postar, divulgar o seu trabalho, tá? Então, você não precisa levar outra pessoa para fotografar, tá? Se você tiver a oportunidade, é legal você levar outra pessoa para te auxiliar, né, em equipamento, uma troca de lente, porque todo mundo que começa com uma câmera só. Aí às vezes tem que trocar a lente e tal, né? Hoje não. Hoje eu não preciso trocar minhas lentes, que todos os ensaios que eu faço, eu trabalho com duas câmeras. Então eu já tenho as duas lentes que eu preciso, não preciso ali ficar trocando, tá? Então, só um parênteses aí, tá? Mas assim, se você tiver a oportunidade de levar alguém para fazer um material extra para você auxiliar, fechou. Mas se não, você consegue de boa fotografar esse ensaio sozinho, beleza?
E vamos seguindo lá. Chegou o dia do ensaio. E se chover, Everton, como eu faço? Então vamos lá para as dicas sobre isso. Primeira coisa que vocês têm que fazer é marcar um ensaio com antecedência, tá? Por exemplo, tá? Deixa eu citar um exemplo para você. Se você for fazer um ensaio de 15 anos e esse 15 anos irá ter uma festa depois, eu aconselho sempre vocês a marcarem esse ensaio com antecedência da data do evento. Por quê? Porque vocês podem contar com os fatores climáticos e terem que adiar esse ensaio, tá? Então é uma dica muito valiosa. Por exemplo, se o dia do evento é dia 10, não marque o ensaio para a semana do evento, tá? Porque se chover, você não tem tempo hábil para você adiar esse ensaio, tá? Então, por exemplo, se o ensaio é dia 10, já marca 30 dias antes esse ensaio. Porque se você tiver algum fator climático, né, chuva, ou muito frio, ou algum imprevisto familiar, tanto seu quanto do seu cliente, você tem tempo hábil para você remarcar esse ensaio, tá bom? Então, assim, quanto a isso, quanto a marcação do dia do ensaio, fatores climáticos, a minha grande dica é essa: marque um ensaio com antecedência, principalmente se esse ensaio ter um evento posteriormente, tá bom? Porque você precisa ter tempo hábil para adiar se houver algum imprevisto. E se for gestante também, tá? Se for ensaio de gestante, o ideal é que o ensaio seja marcado entre 28 e 32 semanas, tá? Dentro desse tempo. Então eu sempre aconselho a você marcar ali no máximo, marcar um ensaio para a semana que ela tiver de 30 semanas. Porque se chover naquela semana, você ainda consegue adiar dentro de um período que ela ainda vai estar se sentindo bem, que ela ainda não vai estar muito inchada, né? E ainda vai estar bem disposta, tá? Então, assim, pensem bem nessas datas e no tipo de ensaio que você vai fazer. Pensem realmente em sempre remarcar isso com um tempo de antecedência para que você tenha tempo hábil para adiar se você tiver algum imprevisto, tanto pessoal quanto climático, tá? Mas já tive caso também de fotografar ensaio na chuva, né? A Tati e o Roberto, a gente fotografou um pré-wedding deles, eles só tinham aquele dia, não existia outro dia, eles não poderiam pegar outro dia no serviço. Como eu comentei para vocês, eu só faço os meus ensaios em meio de semana. Então, como eles não podiam pegar outro dia e o dia do ensaio deles tava uma chuva, e realmente nós fomos fazer o ensaio deles em um sítio, né? E realmente fotografamos na chuva. E ficou um ensaio fantástico, tá? Não foge essa opção também. Se vocês tiverem aí uns clientes corajosos, não foge essa opção. Mas também vai muito do que realmente está acontecendo. Às vezes você pode ter a opção de adiar, só que o seu cliente não quer. Aí tem que ser você falar que também se fazer nesse dia vai ser algo diferente, vai ser algo grandioso. E eu fiz ensaio desse casal, finalizamos com eles realmente com o pé no barro, afundado, assim, o vestido dela já estava todo marrom, e tive uma foto fantástica que eles vão recordar para sempre de como foi esse dia, fotografando em um dia de chuva e num sítio. Então, até hoje, quando eu vejo eles me agradecem por aquelas fotografias que nós fizemos nesse dia de chuva aí, que foi realmente uma experiência para mim também fantástica, porque foi meu primeiro ensaio debaixo de chuva que eu fiz com o casal. Foi, nossa, realmente assim, me trouxe um prazer, uma satisfação profissional grandiosa. É realmente algo que eu nunca tinha sentido, realmente passar por essa experiência, passar por esse desafio e realmente no final depois ainda os seus clientes, né, no meu caso os noivos, ficarem gratos com você por ter realmente aceitado aquele desafio e entregado imagens lindíssimas para ele. Pessoal, e aí vocês devem estar me perguntando, né, Everton, como que eu faço para combinar isso? Como que eu faço para realmente alinhar tudo com o meu cliente, tá? Então, assim, uma dica preciosa mesmo é vocês fazerem uma reunião com o seu casal, com antecedência do ensaio. Hoje, por causa da pandemia, realmente é mais complicado vocês fazerem a reunião presencial, mesmo que vocês façam a reunião virtual, para vocês esclarecerem e colocarem tudo isso aqui que eu falei para eles, tá? E explicar certinho
e se planejarem junto com o seu casal. A sua gestante ou a sua debutante, ela precisa saber todos os detalhes do ensaio. Você precisa explicar para ela que a alimentação é por conta dela, que o deslocamento vai ser por conta dela. Então, assim, tudo isso tem que ser planejado e conversado antes. Então, assim, uma dica de ouro mesmo, galera. Faça uma reunião virtual com o seu casal ou presencial, se possível, para vocês planejarem esse ensaio, né? Tanto se for fora da cidade ou não. Porque assim também você conhece melhor o seu cliente, você começa a entender um pouquinho melhor sobre ele também, que vai te ajudar lá na hora do ensaio, beleza? Então, assim, faça uma reunião com o casal, com sua gestante, com a sua debutante, né? Com o cliente ou o nicho que você estiver fotografando, não importa qual. Mas é muito importante vocês fazerem essa reunião, tá? E você colocar para eles explicarem certinho como é o seu trabalho, como funciona o seu trabalho, né? Como ele é preparado e planejado, tá? Passem tudo isso certinho para eles, para que na hora que chegar lá de vocês irem, de vocês viajarem, ou propriamente dito ali na hora do ensaio, né? Não acontecer nenhum constrangimento. Ah, mas isso aqui não tava. Mas você falou que ia trazer drone e não trouxe o drone. Ah, mas você falou que ia com o seu carro. Nada melhor que você já ter tudo isso planejado, ter isso tudo conversado com o seu cliente. Beleza? Então tá aí, galera. Aqui foram 11 passos para você planejar o seu ensaio, tá? Não importa em qual nicho seja, ensaio de debutante, ensaio de casal, ensaio de gestante, ensaio de pet, não importa em qual nicho você esteja, tá? Esses 11 passos aqui é as principais dicas que eu tenho para você planejar o seu ensaio. Beleza? Fechou? Então, até mais pro próximo vídeo.